vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãe querida, amém. O programa a seguir é uma produção independente. Produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Da Conceição de Jacuípe, muito boa noite, minha querida Humildes, no ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Feirense e na técnica Gabriel Santana. Hoje quem tá é ele, meu amigo Nailton Santana. Tá aí, muito boa noite a todos aqui de Conceição de Jacuípe, boa noite a vocês de Humildes e região, Conceição de Jacuípe e Birimbau, né? A Conceição de Jacuípe é Birimbau também, né? Amélia Rodrigues, Terra Nova, enfim, essa galera toda que ouve, muito boa noite a todos aí, estamos aqui já direto com vocês com o programa Esporte Entre Amigos. Zezito Oliveira. Boa noite, galera de minha querida Berimbau. Boa noite, galera de Humildes. Estamos aqui hoje, sexta-feira, com fim de semana repleto, campeonato baiano já rolando. E vamos falar aqui de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Ronaldo Alves. Boa noite a todos. Hoje estou aqui na bancada, graças a Deus consegui, estou por aqui hoje. Graças a meu bom Jesus, né? Você que está ligado no programa Esporte Entre Amigos, mande aí sua mensagem pelo número da rádio para você mandar. Mande sua mensagem de áudio, for áudio, mande 30 segundos, beleza? Você que torce pro Bahia, torce pro Vitória, manda aí. Esse áudio agora mesmo para o WhatsApp do programa Esporte Entre Amigos, 759-8154-1406. Vamos lá, Jailson Santos, o Galego.
18 horas 5 minutos. Agradecer a presença aqui do meu amigo Calói. Ele que é o nosso diretor técnico aqui em assistência em eletricidade, eletricista número 1 aqui da região, né? De Conceição do Jacuípe e Humildes também. Flamengo acerta a contratação de Vina. Matias Vina é jogador do Flamengo. O lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e se torna o segundo reforço do clube para 2024. Após a chegada do também uruguaio De La Cruz, ele vai assinar contrato por 5 anos até o fim de 2028. Após uma longa negociação, a contratação foi fechada nos últimos dias com a ida de Marcos Braz e Bruno Spidel a Roma. O lateral será o quarto uruguaio do elenco rubro-negro, com De La Cruz, Arrascaeta e Varela. O Flamengo precisou negociar em 3 frentes para acertar a contratação com o jogador e seus representantes, com o Sassuolo da Itália, ao qual o lateral estava emprestado, e com a Roma, que detinha os direitos econômicos do atleta. As conversas começaram por telefones, chegaram a esfriar, mas avançaram com a chegada dos dirigentes rubro-negro à Itália nessa semana. Então tá aí, Matheus Vina, mais um novo contratado da equipe do Flamengo. É aquilo, cara. O Bahia contrata Everton Ribeiro, contrata alguns jogadores aí importantíssimos, mas tá lá Flamengo, Palmeiras, sempre na frente, né? De alguns clubes do nosso futebol. Mas um dia a coisa vai ficar parelha aí, não é mesmo, meu amigo Ronaldo Alves? É verdade, você falou aí sobre o Flamengo que vem aí, hoje no Brasil é a equipe que mais gastou aí, né? Tá mais investindo no seu plantel, é a equipe do Flamengo. E tem uma notícia quente que eu não sei se é verdade, já pesquisei até, achei em outro site confirmando, de que Gabriel, o Gabigol, tá querendo sair do Flamengo, querendo respirar novos ares, e que o Bahia, através de Everton Ribeiro, iniciou tratativas para ver se ele vem para jogar no Bahia. Deus livre. Só por empréstimo, né? Deus livre de Gabigol por aqui. O Bahia já notificou que pode até ter interesse, mas só se for por empréstimo, porque para tirar ele de lá a multa rescisória é muito grande. O salário de Gabigol hoje está em torno de 2 milhões de reais. Pelo salário o Bahia ainda se prontifica pagar, mas para trazer ele e comprar não. Aí seria um ano só uma temporada no caso, né? Vai ele ficar por aqui. Acho que ele vai dar certo quando ele chegar aqui e se encontrar com o Luan para poder ir pela rua tomar uma. Imagina, Luan e Gabigol aqui. Num programa, no TikTok, né? O próprio Vampeta falando: ô Luan, você tá no lugar certo. Matéria aqui. Você tá no lugar certo. Indicou os motéis lá da Avenida Pires de Aguiar. Só você ligar para Fatal Model você tem descontos especiais. Lembrando que a Avenida Pires de Aguiar é aquela que passa do lado do Pituaçu. Ali tem realmente vários motéis que trabalhei próximo ali. Na orla, de aliás, é na orla ali. Ele indicou que ele fosse para lá. E já que vocês estão batendo nessa tecla aí dessa situação do Vampeta, o ídolo do Vitória recomenda motel de Salvador para Luan. Revelado nas divisões de base do Esporte Clube Vitória, o ex-jogador Vampeta viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira ao recomendar motéis de Salvador para o recém-chegado Luan. Durante o programa esportivo da Jovem Pan, o velho Vamp mandou um recado para o novo meia do Vitória e ainda sugeriu uma ligação para o Fatal Model, patrocinador do clube. Luan, na orla de Salvador tem um motel ali, o Del Rey, pode ir lá, disse Vampeta. Arruma logo notícias para nós, aqui no Sul e Sudeste. Continuou, o ex-jogador seguiu em tom de brincadeira, liga para a Fatal Model, site de relacionamentos. Vampeta ainda sugeriu que Luan chegasse de forma triunfal em Salvador. Então tá aí o Vampeta. E falou ainda mais, né? Daqui que chegasse lá no Barradão, que tinha vários motéis na paralela lá em diante, na Ilha de Santana. Ele só indicou o motel errado, porque o Del Rey também morreu. Desabou a parte, morreu gente e tudo. Mas rapaz, esses caras é uma viagem. Os caras já sabem como é o Luan, né? Os caras já sabem que é um cara barqueiro, é um cara que vive nas noitadas. Então o Luan também tem uma grande chance de dar a volta por cima no Esporte Clube Vitória, como disse o Toninho Cerezo. Ele pode ser, virar um ídolo aqui no futebol da Bahia, do nosso estado, jogando pelas cores do Vitória. É verdade, né? O Luan, se ele se recuperar, é um grande jogador, isso sem dúvida, né? É um grande jogador.
Mas virou um meme aí, ele viu, galera? O pessoal tá fazendo meme, ele correndo, aí ficou ali parado, o cara disse que tava com 200 kg no pé. Mas é porque tá fora de forma também, na verdade, né? O cara tá fora de forma, eu acho que é isso. Vamos dar um crédito, e eu acho, pra mim, eu tenho na minha mente aqui, a bancada e ouvintes, de que eu acho que é a última chance de Luan. Eu também acho isso. Entendeu? Pra jogar em time grande. Jogar em time grande é a última chance. Porque eu acho que daí em diante, se ele não aprovar no Vitória, meu amigo, ele tem não se recuperar agora, eu acho que ele só vai pra Série B, Série C e diante. Ele tem um caminho de Jobson, né? Com certeza. É o mesmo trajeto. Se ele não pegar a visão agora, ele vai ser o mesmo caminho de Jobson. E aí vai pra segunda, pra terceira, pra quarta, daqui a pouco faz uma merda, aí pô, aí já foi. Faz uma merda pior, né? Do que ele já faz, né? 18h11 e falar em Luan, o impacto do patrocínio das casas de aposta nos times da Bahia. As casas de apostas entraram em campo de vez no futebol brasileiro. Desde que o projeto de lei das apostas esportivas de cota fixa foi iniciado em 2018, desde então o crescimento é exponencial na quantidade de equipes e até mesmo campeonatos que são patrocinados por essas empresas. Nesse artigo, vamos atentar ao impacto dos patrocínios das casas de apostas nos times baianos, principalmente aos times da capital, Bahia e Vitória. O futebol da Boa Terra está em alta. No cenário nacional, o Bahia vai para a sua 3ª temporada seguida na elite do futebol brasileiro, depois de escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão no ano passado. O Tricolor de Aço, em maio passado, entrou no seleto grupo de times que viraram SAF, ao se tornar o 13º City Futebol Group, que tem no cargo chefe do Manchester City, da Inglaterra, atual campeão da Champions League e Mundial de Clubes. Com a nova injeção de investimento no grupo estrangeiro, também veio de novo o patrocinador Master. Em janeiro de 2023, o Bahia anunciou a casa de aposta Esporte Esporte da Sorte como novo patrocinador Master do clube. De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Belitani, afirmou em coletiva na época que o acordo é maior da história do clube. Embora o clube não tenha divulgado oficialmente os valores, o acordo será de 3 temporadas, válido até 2025, no valor de 57 milhões, ou seja, cerca de 19 milhões por ano. O patrocínio ocupa a região mais nobre do uniforme abaixo do escudo, e o patrocinador esportivo, a título de comparação, é o 11º acordo mais lucrativo da Série A, à frente do atual campeão da Conmebol Libertadores, o Fluminense. Patrocínio do Vitória. O Vitória também entrou na estreia do maior rival e outros grandes do futebol nacional. Campeão da Série B na última temporada, o rubro-negro baiano anunciou em dezembro de 2023 o contrato de patrocínio Master com a casa de aposta Betsat para disputar o campeonato mais importante do calendário nacional. Então tá aí atletas como Everton Ribeiro e Luan dando lucro, né, respectivamente a dupla Bavi, 19 milhões por ano o patrocínio do Bahia aí, Ronaldo, Zezito, Nailton Santana. E Luan veio para isso também, né, para movimentar o marketing da equipe do Vitória. Verdade, né? Você vê que essa questão de marketing, ele cresce muito em termos de não só de arrecadação, mas de know-how da equipe, né? A mídia fica em cima. O Everton Ribeiro tem hoje a notícia no Bahia, em todo mundo. E logo após a chegada de Everton Ribeiro e alguns jogadores que o Bahia está sondando e já contratando, como o próprio Vitor Cuesta, que o Bahia fechou já, só falta anunciar, o zagueiro que veio do Botafogo. O Bahia estava com 54 mil sócios, está chegando a 60 mil agora. E a tendência é aumentar. Não se sabe aonde vai colocar todo mundo. A tendência eu acho que o Bahia chega aí no Brasileirão com 70 mil sócios. A questão é, Nailton, aonde vai colocar. Muito da campanha também. Não, eu acho que cresce, vai crescer. Vai crescer, né? Porque o Bahia não vai fazer uma campanha ruim. Eu digo que não. Pelo elenco que tem, eu acho que ele não faz uma campanha ruim. A questão é aonde vai comportar esse sócio todo se a capacidade continuar a 49. Eu acho o seguinte, Nailton e ouvintes, não sei, e Ronaldo Alves, você falando a respeito da capacidade do estádio em relação ao sócio. Eu acho que deveria fazer, sei lá, fazer assim, ó, vocês que, sócios, torcedores, vocês que compareceram à Fonte Nova nesse jogo, vamos dar oportunidade de fazer uma escolha. No outro jogo vai torcedores que não, né? Fazer um revezamento. Fazer um revezamento.
pra poder todo mundo ter direito. Aí vai ter um problema que todo mundo vai querer, eu mesmo vou querer reduzir o valor que eu pago. O problema é que ninguém vai querer. Eu mesmo vou querer reduzir o valor que eu pago. O problema do ponto é esse. E tem muita gente também que não vai também, né? Que mora no interior, aquela coisa toda, não vai assistir. Vamos aqui, tem um aqui. Boa noite. Todos da bancada, Esporte Entre Amigos. Jailson, Ronaldo, Zezito, Nailton, Gabriel. Na audiência deste grupo maravilhoso. Passa os jogos do Bahia, do Campeonato Baiano aí. Ele quer os jogos do Campeonato Baiano. É o Ademário lá, de Feira de Santana, que trabalha na SMT, um parceiro nosso aí, que está sempre ligado, né, galera? Sempre ligado, não deu tempo de passar essa mensagem dele ontem. E vamos falar aqui do nosso futebol de Feira de Santana. O Conselho de Gestor de Parcerias Públicas do município de Feira de Santana aprovou de forma preliminar os estudos para a concessão do estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa. A ideia, conforme o secretário municipal de planejamento, Carlos Brito, é transformar o equipamento, o estádio Joia da Princesa, em uma arena multiuso, porque nós somos testemunha que o Joia da Princesa praticamente está abandonado. O estádio Joia da Princesa faz pena você ir lá, porque tem instalação, está tudo bagunçado. Você vê que tem problema de lado do gerador lá, que abriram um edital para troca do gerador, até hoje parece que não foi feita essa troca. Então tem que arranjar alguma coisa para voltar a usar o estádio Joia da Princesa, Galego. Eu acho que, como sempre estou falando aqui, o Joia da Princesa deveria demolir tudo ali e fazer uma arena. Acabou esse sistema arcaico, tá arcaico aquele Joia da Princesa. Ficou um museu, uma coisa sem graça. Tá feio demais aquilo ali. Tem que colocar tudo à tona ali, derrubar tudo e fazer uma arena multiuso mesmo ali, né, para dar suporte, para fazer um shopping ali dentro, alguma coisa para motivar. Porque não tem nada ali aquele Joia da Princesa. Time não tem, né? O Fluminense não tem time. Não tem, mas tem a SAF aí também. Ali só se a iniciativa privada tomasse. Agora fazer uma arena para aqui mesmo. Aí a pergunta. Não, mas aí agora você vai ter que fortalecer o futebol, que é o Fluminense de Feira, com a equipe que já é SAF, futuramente para poder ser forte. Né, ter uma equipe forte dentro de Feira de Santana. E essa equipe pode ser o Fluminense, sei lá. E pode oferecer mecanismos para que o Bahia faça jogos aí, o Vitória faça, o próprio Flamengo, outras equipes. Eles não sabem o Flamengo não jogou em Manaus aí no Campeonato Carioca, fazer um lugar para criar condições. Apesar que o Flamengo não pode jogar ali porque a capacidade é pequena, não dá. Muito pequena. Não. O jogo do Bahia ainda dá, né? Do Vitória ainda dá. E o estádio fica assim, cara, cansado quando não tem jogo. É quando você vai ter um jogo importante, liga os refletores, cai a iluminação, porque não tá tendo nada para ninguém fazer teste, para ninguém fazer manutenção. Fazer manutenção. Vamos 18 lá, e 18, vocês querem a rodada, Ademário, né? Ademário pediu a rodada do Campeonato Baiano. A rodada do Campeonato Baiano na primeira partida aqui, primeira rodada. O Bahia de Feira aplicou uma goleada. Ademário, o Bahia de Feira começou bem, 6-1 no Jacobina. O Itabuna perdeu de virada para o Atlético de Alagoinhas 2-1. O Barcelona empatou com as Juazeirenses 0-0. Jacuipense 0, Vitória 1. E na Fonte Nova, quarta-feira, Bahia 0, Jequié 1. E Jacobina jogou também aqui, primeira fase, segunda. Já teve jogo, né? Foi ontem, Jacobina 1, Itabuna 2. A segunda rodada começou ontem. Jacobina 1, Itabuna 1. E teremos aqui amanhã Vitória e Bahia de Feira. Esse jogo é aí. No Barradão. Não, Barradão, aliás. Barradão. Jequié e Barcelona, lá em Jequié. Atlético de Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas e Bahia com time misto. Tem que ter cuidado com o time do Atlético, que não é bobo. Bahia, se facilitar, pode tomar uma cacete lá do falar que é tiro curto. Juazeirense e Jacuipense. Eu vou ser claro e franco com vocês. O Bahia não tem. O Bahia com aquele time não ganha o Atlético lá dentro, não. É complicado. Ali dentro, primeiro é o seguinte, o campo não é o mesmo tapete que é a Fonte Nova. É muito dificultoso jogar ali. O campo de lá do Alagoense, ele parece com o Adalto Moraes, um pouco. Entendeu? E os caras estão treinando a acostumar a jogar ali dentro. Eu acho que o Bahia não consegue, ele pode conseguir um empate lá dentro, mas vitória eu acho muito difícil o Bahia conseguir vencer lá. Eu acho muito difícil. Ô Nailton, bora ver os nossos comerciais aí? Vamos lá então. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM.
sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewatch 75992307706. Falar com Nilson. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Pessoas inteligentes só ouvem Começou a muito Mix bem, agora Bahia começou. FM 89.9. Jailson Santos, o Galego. Gilberto, viu? Voltei, 18 horas e 25 minutos, 18 e 25, fala agora do Vitória, 18 e 25. E Vitória se representa e começa a preparação para enfrentar o Bahia de Feira. Após retornar de Riachão do Jacuípe, onde venceu o Jacuipense por 1-0 na estreia do Campeonato Baiano,
o Vitória voltou a treinar na última quinta-feira, visando o duelo do próximo sábado, contra o Bahia de Feira no Barradão pela segunda rodada do Baianão de 2024. Na atividade, Léo Condé e sua comissão técnica dividiram o grupo dos jogadores do Vitória em 2. O preparador físico Diego Cami Mura conduziu quem iniciou a partida passada para a academia de musculação. César Dal aplicou o protocolo pós-jogo. Aos demais, encerrado o aquecimento com assistente Vinícius Franco. Condé realizou um tático posicional e depois um treino técnico em campo reduzido. Então tá aí, o Vitória se preparando, enfrenta aí um bom jogo, viu? Domingo, é sábado, né? No Barradão, Vitória e Bahia de Feira. Bom jogo aí. Verdade, é um jogo, tem tudo para ser um dos melhores jogos, porque o Bahia venceu bem, né? A sua primeira partida, e o Vitória pegou lá a Jacuipense, que não é um time ruim, né? Conseguiu vencer também, então os dois vencedores vão se encontrar. E o jogo no Barradão, a vantagem toda do Vitória, né? Porém, quando joga em casa com o time baiano, parece que acontece alguma coisa, desanos, ninguém sabe o que acontece não, galera, né? Quando pega um time baiano lá dentro, parece que... né? Eu espero que dessa vez não seja, né? Que o elenco que o Vitória armou aí, a base, ele manteve a base da série B do ano passado, que foi campeã. Colocou mais alguns jogadores, tem outros ainda para estrear. E eu acredito que o Vitória vai fazer um bom campeonato e pode muito bem sim vencer a equipe do Bahia de Feira lá no Barradão. Amanhã é o jogo, né? Amanhã. Vamos lá, são 18 horas e 27 minutos. 18h27. Eu não sei se vocês divulgaram uma mensagem de Jorge Jesus aqui. Jorge Jesus pegou um ar, saiu do Arrilau e falou que Neymar é um monstro. Neymar tá criando problema geral. Aonde ele vai, cria problema. Chegou lá na Arábia, já tá desagregando todo mundo. A comissão técnica da equipe, da equipe que ele tá, o Arrilau. E de todas as equipes que jogam lá, tá todo mundo injuriado com o Neymar, a direção técnica do time dele tá injuriado. Jorge Jesus já saiu da equipe, disse que não tem condição de ficar com o Neymar, que ali não é um jogador, é um monstro. E aonde vai criar problema. Aquele comentarista da Globo Show, né, aquele repórter, ele falando do desastre que foi a carreira de Neymar, né, e do desastre que Neymar se tornou. Muitas vezes ele comentou que o pai teve uma influência muito negativa, né, em relação a isso. Porque Neymar era para ser, segundo a ótica dele, um dos maiores ícones do futebol mundial, porque craque de futebol ele é, mas acabou vindo uma figura bizarra, né? No momento em que ele ainda teria muito caldo para queimar na Europa, ele já não tinha mais condições, clube nenhum da Europa, dos grandes clubes, queria Neymar. E a gente vê aí que ele foi vendido para o Al Hilal, né? E pouco menos de 4 jogos, já teve logo essa contusão para levar um ano parado. Aí parou um ano... Tá em recuperação, colocou esse cruzeiro aí, comendo água, tocando pagode, pegando nega, pintando e bordando. Então ele não tem mais compromisso com o futebol, né? Para ele o futebol já deu. Agora, infelizmente, ele não se tornou aquela referência que todo mundo esperava, ganhar uma Copa do Mundo, ser bola de ouro. Se ele chegasse agora, como o Ronaldinho Gaúcho fez, né? Quando ele chegou aos 28 anos e falou, teve esse comentário, que o Ronaldinho Gaúcho chegou aos 28 anos, eu já ganhei tudo. Copa do Mundo, já fui o melhor do mundo várias vezes, agora eu vou jogar onde eu quiser. E aí veio pro Brasil, jogou no Flamengo, e mesmo assim não foi campeão, veio pro Flamengo, veio pro Atlético, e ficou por aqui, fazendo firula aí, mas ali ele falou com a família, tá todo mundo bem já, tá todo mundo resolvido, pronto, agora eu não quero pressão em minha cabeça. O problema é que Neymar tá com 31 anos e ganhou o quê? O que foi que Neymar ganhou de expressão até hoje? Em relação a título, nada. Ele ganhou muito dinheiro. Ganhou dinheiro. Você ganhou só uma Olimpíada, não foi? Ganhou só uma Olimpíada. A Olimpíada. Mas só isso. Mas a expectativa de Neymar era muito grande. Era ganhar um Mundial, ele ser bola de ouro. E ele tinha futebol para isso. Ele tinha. Hoje ele pode até ter o futebol na cabeça, mas o corpo não obedece mais. E não espere muita coisa para a Copa do Mundo, não. Eu não vejo muita coisa para... Lá na Arábia ele vai só encher chouriça lá, porque lá o futebol ainda está um pouco, né, com exceção que tem alguns jogadores, mas lá ainda dá para ele. Mas eu não tenho dúvida que de lá ele vem pro Brasil. Ele vem terminar no Santos aí. E vocês lembram daquela entrevista do René Simões, na Vila Belmiro? Ele falou que nós estamos criando um monstro. Ele falou naquela época, o futebol brasileiro está criando um monstro que se chama-se Neymar. E Neymar hoje não serve de exemplo para essa garotada da seleção brasileira.
É como o Edinaldo Rodrigues falou, tá todo mundo confiando no Neymar. Ah, não vou botar o Abel Ferreira do Palmeiras porque o Abel é muito disciplinador. E tá pensando que o Dorival vai alisar também? Que é Neymar também, cara. Se não der pra jogar, não joga, pronto. Tem que se enquadrar. Neymar é assim, aqui é um grupo, ou você se enquadra, ou você não vai dar certo aqui dentro não, meu irmão. Ou você se enquadra, você quer ser alguém, você quer ser o melhor da Copa do Mundo? Você quer ser o cara na Copa do Mundo? Então deixe tudo, largue tudo. E venha se dedicar à seleção brasileira. E não venha fazer muvuca aqui no grupo não, senão vai contaminar. E aí o Brasil não vai ganhar nada mais uma vez. Ô Galego, eu acho que com o Dorival vai ser assim. Dorival não é brincadeira não, viu? E já logo na chegada do Dorival, já questionaram isso aí. Que Dorival já teve uma risgazinha com o Neymar. E questionaram o Dorival por isso. E Dorival respondeu bem claro: quem tiver bem vai jogar. Pronto. E você sabe o que vai acontecer? Como aconteceu com o Romário, como aconteceu com alguns atletas que a torcida ficou pedindo. Aí pode acontecer com o Neymar. E o Brasil vai ser campeão mundial. Ele não vai levar Neymar. O Brasil vai chegar lá, vai dar conta do recado e pronto. Você vai ver a maioria do povo pedindo Neymar pra ir pra seleção brasileira. E Dorival por causa dessa bia. Quer dizer, ele é um cara que pode ser que não guarde mágoa de ninguém. Não é pra ninguém guardar mágoa de ninguém. Mas me parece que vai acontecer isso aí. É verdade. Sem contar que o show ainda comentou. Esqueça que o Brasil não é mais o melhor futebol mundial, rapaz. Com certeza. Esquece já isso. Foi. Não tem como Fernando Diniz, que foi o técnico da seleção, colocar contra-atacantes. Pô, o que é que o Brasil tem assim para poder intimidar mais ninguém? Tem que voltar a ser aquela seleção de 94. Né, botar ali 3, 4 volantes, tentar segurar no fundo, botar 2 na frente pra poder ver se consegue ganhar de 1-0 e tal. Mas negócio de querer dar olé e dizer que vai ganhar da show, esquece isso aí, rapaz. Que nós não temos mais, a não ser que apareça aí, né? Ou então que esses caras realmente façam na seleção o que eles fazem no clube, porque não tá fazendo. A grande verdade é essa. Vamos lá, 18h32, tem áudio aí, Naldo Santana. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o velho Barrão, o velho Ronaldo. Boa noite, queridos ouvintes do programa Esporte Entre Amigos, a apresentação do nosso amigo Jailson Santos e Ronaldo Alves. Aqui quem fala é o velho Barrão, o velho Ronaldo Mirailton, conhecido como Barrão. Passando aqui para convidar todos os ouvintes aí para a grande final que vai acontecer domingo na Arena Bispão, no Pau Seco, entre o Flamengo de Tino, do Cristóvão, e o Bahia do Magalhães. Expectativa para um grande jogo, grande final. Que seja feita a vontade de Deus e ocorra tudo em paz e que vença o melhor. Aquele abraço, velho Ronaldo. Valeu, também eu mandei tarde já, mas tá tranquilo. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Ronaldo, Zezito, Nailton, Galego, essa turma maravilhosa do Esporte Entre Amigos. Eita, que agora se Everton Ribeiro já tá aí, Gabigol vai chegar, eu vou agora pra Fonte Nova. Eita, que o velhinho agora vai se soltar. Lá vai eu, vai minha mulher, minhas 3 filhas, vou levar neto, vou levar, todo mundo vai ser agora os anos 80 voltando ativa. Um abraço, meus queridos, tô aqui sempre ligado. Boa noite, Jailson Santos, Ronaldo Alves e toda essa bancada maravilhosa do Esporte Entre Amigos. Boa noite para toda a galera maravilhosa da cidade de Birimbau. Um abraço, Maguila. Tamo junto. Tava de férias, mas graças a Deus o campeonato começou, né? Estou de volta. E ficou melhor ainda ontem, né? O Leão da Barra ganhou fora de casa, né? E a Sardinha tomou pau. Agora, Ronaldo, eu tô vendo seus comentários aí, não importa. Pode ser o Juvenil, pode ser o da Bahia, pode ser quem for. Representa o Bahia, é o Bahia. Entendeu? Aí eu vi um pedaço que eu cheguei agora, vi um pedaço do seu comentário aqui. Perdeu o Bahia, né?
pode ser da base, pode ser o que for, mas é o Bahia. Tá entendendo? Valeu, uma boa noite para todos aí, que Deus possa estar abençoando e dê uma noite abençoada. Valeu, fica com Deus todos. Aquele abraço. 18h36, meu amigo Formiguinha, Carlos Rosa, tá aí, Carlos Rosa. Também eu concordo, viu? Se tiver de vir o Gabigol, seria uma boa aí. Gabigol ainda tem algum gás pra dar aí, é goleador, né? Tem os problemazinhos dele, mas ele com o Everton Ribeiro aqui ia ser uma dupla aí sensacional aí. O Everton e o Cauli armando só pra deixar o Gabigol. E lembrando também que Gabigol também gosta de armar, gosta de fazer aquelas articulações de jogada, chegando por trás pra ir pro ataque. Tá aí meu amigo Formiguinha, tá falando do Ronaldo Alves, que foi o Bahia, né? O Sport tomou 4 do Retrô, mas o nome é Sport, mesmo jogando com o time reserva também, Ronaldo. Formiguinha, né? Agora assim, deixa eu te falar uma coisa assim. Você tem que botar na mente o seguinte: o Bahia tá lá na Inglaterra, não tá aqui. O Bahia entrou em campo com um jogador de 15 anos. Vai enfrentar uma equipe que vem 3 meses treinando, os caras tudo maduro, cascudo, entendeu? O resultado foi, pra mim, na minha opinião, um resultado normal. O Bahia perder aquele jogo. A torcida do Bahia em si você viu que não teve nem tanta alarde em relação a isso, né? Do Bahia ter perdido ou não. Até a imprensa não deu tanto crédito. Porque o Bahia jogou com o time de verdade do Bahia, ali os dois, né? Tá lá. O principal e o reserva. Tá lá na Inglaterra. Não é isso, Formiguinha? E ali jogou um jogador de 15 anos, jogador que nunca pisou no gramado Fonte Nova, que nunca jogou no profissional. Entendeu, Formiguinha? Mas aí você fala o seguinte: fala lá com o Fábio Mota pra ele tirar o Vitória profissional e botar o Júnior pra pegar o Bahia. Da hora. O Bahia de Feira lá no Barradão amanhã. Uma coisa eu concordo com ele, é a camisa do Bahia que tá ali, né? A camisa do Bahia assim, tá certo, né? Se acontecer que o Bahia perdeu, foi falta de responsabilidade da direção do Bahia. Que não se preocupou, se tá vendo, né? É nítido e notório, né? Apesar que a gente sabe que a base do Bahia tem um pouco de qualidade a nível do Campeonato Baiano, mas também não chega a ser parelho. O Bahia teve 2 treinos do Júnior com a inserção de 2 ou 3 jogadores ali, né, para poder disputar. Então, a culpa também é da direção, da comissão técnica, né, que deixou que o Bahia passasse por esse vexame. Se é que eu posso chamar de vexame, eu acho que não foi. Foi um resultado normal, 1-0, né, um resultado parelho, tanto que o jogo você viu que o Bahia poderia ser 1-1, poderia ser 2-1 Bahia. Agora eu concordo que o que estava ali, não importa, é a camisa do Esporte Clube Bahia, do time principal. Se botou juvenil, o problema é de vocês. Verdade, Nailton. É bom lembrar também que não foi só aqui o Bahia que fez isso, não. O Flamengo jogou o primeiro jogo com o time profissional, o time principal, e agora vai viajar, vai ficar dois jogos fora do Carioca e vai pôr ali o Sub-20 para jogar. O Atlético Mineiro está na mesma pegada, o Vasco está lá no Uruguai. As equipes em si, hoje não tem essa preocupação toda com o campeonato estadual. O único problema no estadual é as vagas da Copa do Brasil. O grande lance aqui, por exemplo, nosso aqui do Nordeste, a Copa do Nordeste. Não é nem porque o Bahia perca as 2 partidas, perdeu para o Jiquié, perca para o Atlético. Se o time principal vier ganhar as 3 ou 4 que está por aí, classifica em terceiro ou quarto, não tem problema. O problema é se a coisa não der como eles estão planejando. O Bahia pode perder uma vaga na Copa do Brasil e perder a vaga na Copa do Nordeste ano que vem. Lembrar, Léo, também que o ano passado, esse mesmo time do Bahia Sub-20, aliás, ele estava pior que Sub-20, né? Que da outra vez foi o Sub-20 mesmo. Aí estava mesclado, 15, 16, 17, 19 anos, 20 anos. O mais velho era Diego Rosa, com 21 anos, era o mais velho. O Bahia, o ano passado, com o mesmo elenco que jogou aí nesse primeiro jogo, ou até um pouco melhor, tomou 4 do Itabuna e terminou levantando o título. Isso não quer dizer nada. E lembrando também, como o próprio Formiguinha falou, quem tá ali, o jogo é o nome Bahia. E o Bahia pode chegar com esse time domingo e ganhar o Atlético de Alagoinhas. Pelo peso que tem a camisa, né? Tradição, Bahia pode chegar a resultado normal também. E pode chegar lá e perder também, do mesmo jeito. Né? Isso, 18h40, Zezito. A equipe do Juventude anunciou na tarde dessa sexta-feira a contratação do atacante centroavante Gilberto, de 34 anos, que rescindiu o contrato nos últimos dias com o Cruzeiro. O jogador chegará a Caxias do Sul nesse final de semana e o centroavante, com passagens pelo Bahia, estava afastado do treinamento na Raposa desde do outubro do ano passado e vinha negociando a sua rescisão de contrato. Recentemente, um repórter aqui da Bahia trouxe a informação que os representantes do jogador estavam em Salvador para tentar um acordo com o esquadrão. O centroavante
aceitaria até um contrato de produtividade para atuar do Bahia, porém a cúpula tricolor não se interessou pelo retorno e ainda está em busca de outro perfil do camisa 9, o perfil de Gilberto, que fez grandes atuações na equipe do Bahia e com que ele é um grande jogador, isso não há de se negar. A torcida do Bahia gosta muito dele, mas infelizmente, felizmente, ele já assinou contrato lá com o time de Minas. A verdade é, olha só, o empresário do Gilberto, ele fez de tudo para o Bahia pegar Gilberto, oferecer até um contrato, como você firmou aí, de produtividade. Mas o Bahia não se interessou pelo seguinte: Gilberto esse ano está fazendo 35 anos. E não veio bem aí no Cruzeiro, mas também tem que... Gente, vamos ser justos, né? Galego, você conhece futebol, Zezito, Nailton. Quem é que se dá bem naquele time do Cruzeiro? Do jeito que tava ali? Ninguém. Não é isso, Galego? Ninguém. A bola para chegar no atacante, meu amigo, era um sofrimento terrível. O Gilberto com aquele time que o Bahia tá aí hoje, com aquele meio de campo ali, se achar aquela bola aquele ali... Eu prefiro o Gilberto do que Everaldo. Eu não minto a você, eu prefiro o Gilberto do que Everaldo. Com certeza. O Bahia, pra mim, tinha que ter pego o Gilberto. E eu prefiro o Gabigol. 10 mil vezes que Gilberto. Gabigol, galera. Aí é outro patamar. Gabigol é outro patamar. Gabigol, ele pra mim, é um fake news. Não vai vir. É muita especulação, muita coisa. O Bahia acho que não vai trazer. Eu acho que ele não cai no perfil do City, que desistiu de solteiro porque justamente por causa das polêmicas dele. Entendeu? E Gilberto tinha que estar no Bahia. Pra mim, ele tinha que ficar no Bahia. Quem é essa? Só tem Veraldo ali. Trazia Gilberto mais outro. O campeonato é longo, tem várias competições. Essa é a minha opinião. Vamos lá. Como seria um contrato de risco ali, trazia aí, se desse produção, beleza, se não desse paciência, tchau e muito obrigado. Ele só voltou a pedir, Nailton, nas redes sociais, pra jogar no Bahia. Só voltou a pedir. Porque colocava aí pra poder compor o grupo, aí disputava o Campeonato Baiano, que é a Copa do Nordeste. Se ele rendesse, beleza. Se não rendesse, ó, Gilberto, já deu até hoje pra você aqui. Tchau. E Fábio Mota explica impasse com o Cruzeiro e afirma que Meia quer jogar no Vitória. O Sport Clube Vitória chegou a anunciar a chegada do meia Daniel Júnior em Salvador para o último domingo. No entanto, o Cruzeiro vetou a transferência do jogador e a passagem foi desmarcada. A Raposa tinha um acordo com o Curitiba com a troca de documentos já realizada, mas o Leão atravessou o negócio e acertou diretamente com o staff do jogador. Daniel Júnior seria emprestado ao Curitiba por 1 ano. Em troca, o Cruzeiro receberia por empréstimo o atacante Wallace por 2 anos e a opção de compra estipulada em 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões, por 50% dos direitos econômicos. Até o momento permanece o impasse. O presidente Fábio Mota esclareceu a situação. Afirmou que o Vitória fez uma proposta para comprar 50% do passe do jogador e garantiu que ele quer jogar no Leão. Então tá aí o Fábio Mota dizendo que o rapaz quer jogar no Leão, mas tem essa proposta aí do Curitiba. Eu tô com aqui do Vitória também. O Vitória abriu já desde quinta-feira, né, ontem, as vendas para os ingressos do jogo entre Bahia e o Vitória e Bahia de Feira lá no Barradão, né? O Esporte que o Vitória abriu na última quinta-feira a venda de ingressos para o público geral para o jogo contra o Bahia de Feira às 16 horas de amanhã no Manuel Barradas, válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano 2024. O valor das entradas é de R$100 inteira e 50 meia para arquibancada e de 160 e 80 para a cadeira. Rapaz, eu achei caro. Para o Campeonato Baiano eu achei caríssimo. Eu achei caríssimo. R$100 inteira. E 50 meia. Eu achei caro, né? Vai ser 50 inteira e 25 meia. Muito caro mesmo. Eu também achei caro. São 18 horas e 45 minutos, 18 e 45. Lembrar que nós vamos ter no próximo domingo a final da grande competição lá. Copa da Amizade da comunidade do Pau Seco, lá no estádio Bispão, entre Flamengo e a equipe do Bahia do Magalhães. Tem até um áudio aí, Nailton. Joga logo esse áudio aí do presidente, né? O dono da equipe do Bahia do Magalhães, o Pitunga, que mandou um áudio falando aí o que, né? A expectativa. Vamos ouvir Pitunga aí do Bahia do Magalhães. As nossas expectativas são as melhores possíveis, né? Até
até porque nossa equipe vem fazendo um grande campeonato, né? Vem desempenhando um bom futebol. Entramos na competição com 3 objetivos e 2 deles já foram alcançados, né? Agora vamos para o mais difícil, que é ser campeão. E nosso grupo está focado e ciente da responsabilidade que é esse jogo, né? Até porque estamos vindo de 2 títulos e a responsabilidade aumenta, mas sabemos também da nossa qualidade, né? E que temos totais condições de chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar o título, né? E não esquecer, né? Primeiramente agradecer a Deus, que sem Ele não estaríamos aqui. E é isso, domingo estamos aí firme e forte. Pitunga, aí o Pitunga, né, que ele é o dono, o presidente, capataz, tudo da Bahia do Magalhães lá na comunidade de São Gonçalo dos Campos, né? E lembrar que esse jogo começa a partir das 10 horas da manhã e antes vamos ter 2 escolinhas lá de crianças, né, fazendo a preliminar. Então, domingo, todos os caminhos levam para a comunidade do Pau Seco, estádio Bispão, Flamengo e Bahia do Magalhães, a grande final. E logo após vai ter show, viu? Logo após vai ter show lá para ao vivo, para quem quiser curtir. Vamos lá. Pitunga, meu amigo Pitunga, jogador, ele jogava muito bem no lateral esquerdo, o Pitunga. E é um clássico local aí, né? Bahia de Magalhães e Flamengo de Tino, né? Exatamente. Da Terra Dura. Clássico local ali, né? Vizinho, colado no outro aí. Vizinho. 18h47, Bahia chega ao acordo e fecha a contratação de zagueiro do Botafogo. O Esporte Clube Bahia fechou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta, de 35 anos, que não estava nos planos do Botafogo para a temporada 2024. O jogador acertou a rescisão com o clube carioca e vai assinar contrato de 1 ano e a opção de renovação por mais 1 com o Esquadrão de Aço. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo site ge.globo. O Cuesta vem negociando com o Bahia há algumas semanas e nem se reapresentou com o elenco do Botafogo no meio de 2023. O Esquadrão também tentou contratar o zagueiro. Na época ele estava emprestado pelo Internacional ao Botafogo. Com a investida do tricolor, o clube carioca foi obrigado a exercer a opção de compra e adquirir o defensor, assinando até o fim de 2024. Então tá aí, o Cuesta vai fazer companhia, né, ao seu amigo ali, o Canu, né? O Cano, na equipe do Bahia, Canu. E o Vitor Hugo tá indo embora, né? Também. Partindo a 1000 aí, ele disse que não rendeu no Bahia, não deu certo. Ele tá vendo que tá chegando um zagueiro, então vai fazer espaço, né? Então já tá procurando o caminho dele. Tá voltando pra lá, acho que é o Trambolzone lá da... Esqueci até o lugar que ele tava lá. Da Grécia. Da Grécia, tá voltando pra lá. Voltou pra mesma equipe, já tá fechando a papelada, assinando. E aí teve os memes, né? Os caras falando, fale com ele se ele quiser, eu sou Uber, ele leva no aeroporto. O outro falou assim, já tem a passagem, fala aqui e paga pra ele ir embora. A torcedor do Bahia, é problema, velho. Torcedor é Bahia. Vamos lá, são 18 horas e 49 minutos, Jailson. Bahia, Vitória e Juazeirense conhecem seus grupos no Nordestão. Na noite dessa quinta-feira aconteceu o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, em cerimônia realizada no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína, em Teresina. O evento contou com a presença de Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, além dos dirigentes responsáveis pelas federações de futebol da região. O Vitória caiu no grupo A, ao lado do Ceará, Sport, CRB, Botafogo da Paraíba, América do Rio Grande do Norte, River do Piauí e Maranhão. Enquanto Bahia e Juazeirense estão no grupo B, junto com Fortaleza, Náutico, ABC, Altos do Piauí, 13 da Paraíba e Itabaiana de Sergipe. Vale lembrar que os times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B na próxima fase. Então vamos ter Bavi, né? Vamos ter Bavi na Copa do Nordeste. E pode ter mais de 2, né? Se classificar, pode ter uns 3 Bavi aí, se classificar. Porque eu acho que é ide e volta, né? Já isso aí. Não. É um jogo só, né? É um jogo só. Então pode ter 2. Que pode ir pra semifinal se encontrar, ou pode ir pra final se encontrar lá. Ainda pode ter um aqui no Baiano, né? O Baiano vai ter, não tem jeito. Já tá marcado já para dia 17 do mês que vem. Então pode ter 4. E se for pra final? Não, eu falo da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste pode ser 2. Tem um programado, mas se chegar no semifinal pode se encontrar, pode se encontrar. Mas no geral aí, falando assim, no geral, pode ter 4 Bavis aí nesse primeiro semestre aí. E pode ter certeza que tanto o Bahia como o Vitória aí vai com o titular absoluto e vai ser, todo mundo vai ganhar com isso.
Com certeza. E pode acontecer também, é difícil, mas na Copa do Brasil pode se encontrar também, né? Ainda tem essa. Aí já é mais difícil. É Bavi pra todo custo. E faz tempo que não tem tanto Bavi assim, né? Fora que a gente, se for contar no ano aí, pode ser 6 ou 7 ou 8 Bavis, né? É gostoso demais, né? Aí seria bom demais pro futebol baiano. E lembrando que... Não esquecendo que a gente vai ter a Juazeirense também, né? Lembrando que a fase classificatória, nessa fase agora, tudo bem, todo mundo se enfrenta ali, beleza. Mas na próxima fase... É um jogo mata-mata, acabou. Não tem aquele negócio de um jogo lá pro canal, viu? É um jogo só. Agora aí encurtaram, né? Botaram mais equipe e encurtaram. É um jogo só. Se o Bahia for jogar lá, perder, sai. Se o Vitória jogar aqui, perder, sai. Ou ganhar, falando em Juazeirense, com vaga no Nordestão, o Juazeirense vai contratar mais reforços, viu? Fez bem a classificação. Além da dupla Bavi na Copa do Nordeste, terá um terceiro representante do futebol baiano. A Juazeirense garantiu classificação na fase preliminar, eliminando o Motoclube na disputa de pênaltis e o Retrô goleando por 4-0. No estádio Adalto Moraes. O presidente Roberto Carlos destacou a importância da classificação para o Cancão de Fogo e revelou que vai buscar mais reforços para qualificar o elenco. Abre aspas, disse ele. Sobre o time no Nordestão, ainda não fizemos um planejamento com a nossa comissão, mas recentemente vamos brigar por uma classificação. Desculpe, não, mas certamente vamos brigar por uma classificação. Vamos contratar mais jogadores. Temos um elenco com poucos jogadores, agora chegou a hora de fazermos mais contratações para melhorar o quadro de jogadores da Juazeirense para esse ano, que promete muito, tanto no Baiano, Copa do Nordeste e Série D, disse em entrevista ao NE 45. Vai entrar uma boa grana aí, 1 milhão que tá lá, né? É 1,5 milhão que vai entrar aí para a Juazeirense. Esse recurso vai poder reforçar a equipe para disputar as competições. Não, acho que é 1,5 milhão divide, é rateado isso aí, não? É alguma coisa desse tipo aí. Não é 1,5 milhão. Acho que vai ser rateado até chegar à final. Olha, ele disse o seguinte, que ele só que o gestor revelou que deu 250 mil de bicho para jogadores pela classificação. Disponibilizamos 250 mil para jogadores, eu tinha combinado essa premiação para eles. Só em 2021 liberamos 1,5 milhão em premiação, alcançamos para eles a Copa do Brasil. Em 2022, 800 mil também de objetivos alcançados. Esse ano liberamos na Copa do Nordeste 250 mil em bicho com muita alegria. Me parece que no rateio das cotas de TV é 1 milhão e pouco para a Juazeirense, viu? Acho que é 1 milhão e é isso mesmo. O rateio geral. Dos jogos dele, entendeu? Dos jogos dele. Quem pega mais aí é o Bahia, é o Fortaleza, o Sport e acho que é pelo ranking, né? Aí pega mais, são 4. Bahia, com a classificação Sport, Fortaleza, quem é o outro que eu até esqueci agora, o Ceará, né? Ceará. É o Ceará pelo ranking, Tem 3 quadros de Ceará que são os que estão melhores ranqueados. Os melhores ranqueados pela FIFA, ou pela FIFA não, pela Federação Brasileira de Futebol, a Confederação, a CBF. Aqui tá aqui, ó, cota de 3 milhões 3.363 mil reais. Fortaleza, Ceará, Bahia Sport, Nacional Sport. Aí cota de 2 milhões 522. CRB, Vitória, Náutico e ABC, cota de 1 milhão 997. Botafogo da Paraíba, Juazeirense, Altos de Pico, América de Natal. Cota de 1 milhão 261 mil. 1 milhão 261 mil. 13 da Paraíba, Itabaiana, River e Maranhão. Vamos lá? E vamos passar aqui para vocês a classificação da Copa do Campeonato Baiano, gente. Pelo amor de Deus, vamos esquecer nosso campeonatozinho, não. Campeonato doméstico da gente aqui de casa. Tem a classificação. Em primeiro lugar, nós temos o Bahia de Feira com 3 pontos. Segundo, o Atlético também com 3 pontos. Em terceiro, a Jiquié com 3 pontos. Em quarto, a equipe do Vitória também com 3 pontos. Em quinto lugar, o Barcelona com 1. Em sexto, a Juazeirense também com 1. Itabuna e Bahia vem em sétimo e oitavo lugar com nenhum ponto conquistado. Jacuipense e Jacobina também não conquistaram nenhum ponto até agora no nosso Campeonato Baiano. E falar em Baianão, Bahia faz treino tático visando o duelo contra o Atlético de Alagoinhas domingo, após estrear perdendo para o Jiquié por 1-0 na Arena Fonte Nova, o Sport Clube Bahia segue a preparação para a segunda rodada do Campeonato Baiano. Na manhã dessa terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, o grupo comandado por Rogério Ferreira fez um treinamento tático de olho no Atlético de Alagoinhas, domingo às 16 horas no estádio Antônio Carneiro. Depois de um trabalho de força da academia, os atletas iniciaram as atividades no campo 2, com um treino técnico em campo reduzido, com foco na troca de passes,
pressão pós-perda e movimentação. Depois disso, Rogério Ferreira comandou um tático e fez alguns testes na equipe. O time volta a treinar nesse sábado à tarde e depois segue viagem para Lagoinhas. O treino foi hoje, não terça, viu, torcedor? Então tá aí o Bahia se preparando, já fechou praticamente os preparativos para enfrentar e tentar a recuperação domingo no Antônio Carneiro. São 18 horas e 56 minutos, 18h56. Vamos lá. Como é que o Bahia volta mesmo? O de Manchester é domingo, hein? Volta domingo, amanhã é o último treino do Bahia. E vai relaxar para domingo, pegar o voo e desembarcar, né? Então, o jogo de domingo não tem como jogar. Mas daí em diante, eu acredito que vai ser o time profissional. Ou ele vai colocar mais aquela base de reserva e tal. Porque eu não sei se ele vai querer colocar um cara como o Everton de Ribeiro para jogar num campo como o de Alagoinhas, lá não sei aonde, é complicado, né? A não ser que esteja jogar de marketing para chamar a torcida, né? Chamar a torcida também, eu acho que esses caras têm que ser preservados. É caro e pode fazer falta. Não é não, Galego? Com certeza. Tem que ser preservado. O jogo na futebol você colocar o cara no momento certo. Você bota aqui no Arena Cajueiro que o campo dá para jogar. Copa do Brasil tem que jogar, né? Não tem jeito. Até no Lago. Olha, com 14 reforços contratados, o Esporte Clube Vitória ainda está no mercado e deve anunciar mais novidades. Uma prioridade do clube é a busca por um camisa 10. O principal alvo era o meia Daniel Júnior do Cruzeiro, que chegou a acertar com o Leão e tem passagem marcada para chegar em Salvador. Mas o Clube Mineiro já tinha um acerto com o Curitiba e vetou a vinda do jogador para o Leão. No atual elenco do Vitória, conta com Mateuzinho, o atual titular, também o meia atacante Luan, que também faz essa função. O técnico Léo Condé falou recentemente sobre opções e impasse na negociação com o meia do Cruzeiro. Independente do número da camisa e mais a função, normalmente eu gosto de ter esse meia atacante, meia ofensivo, que consegue cumprir a função próximo do centroavante. Ano passado tivemos Giovanni Augusto, Wellington Nem e Mateuzinho. E na reta final, a gente começou a tirar ele da beira para jogar mais por dentro, fazendo articulação, e terminou muito bem a temporada. Acredito que para começar já temos um bom jogador que é Matheus, que pode exercer bem. O Luan, que está chegando agora, também já desempenhou essa função. Com desenvoltura podemos aproveitar por ali, também explicou o Léo Condé. Vou nessa rápida aqui. Fala, Galego. Dá tempo, né? Então vou rapidinho aqui. O Bahia vai visitar 10 campos de amador em Salvador, e depois vai correr a cidade de Feira de Santana e outras para observar atletas amadores de idade mínima. Vamos lá? Chegamos ao final, né, do nosso programa. Agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite, Berimbau, boa noite, Maguila, a equipe da Mix Bahia FM, um forte abraço. Boa noite, galera de Humildes, galera do Berimbau. Segunda-feira estaremos aqui com o Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.